noite, pessoal. Tudo bom? Deixa eu me apresentar aqui. Me chamo João Augusto, sou engenheiro civil, já tenho mais de 20 anos de formado, já trabalhei em diversos tipos de obras e no final da carreira, agora já na velhice, chegando aos 50 anos que eu já fiz agora, resolvi trabalhar na área da engenharia, na parte mais legal da coisa, na parte mais burocrática, para tentar ajudar tanto alguns colegas profissionais, como também alguns condomínios e algumas empresas. A gente atua nessa área da engenharia diagnóstica, na questão até que o nosso colega Pedro falou, existem muitas falhas hoje, não tanto na área dos condomínios, mas também, me desculpe até falando, está sendo transmitida, na área das entregas de obras para os condomínios. Então, existe um ciclo que tem uma falha, que é a falha de ou manutenção, ou de reparo, ou de segurança, ou até da parte, que eu poderia dizer, da parte que é da lei de acessibilidade. Então, tem todas essas questões. A engenharia, quando a gente fala em vistoria e inspeção, a vistoria, na verdade, ela perpetua o fato, seja ela numa entrega de obra, numa entrega de aluguel, numa paralisação de obra, numa retomada de obra, numa vistoria cautelar, que é a vistoria de vizinhança, que às vezes tem uma obra que pactua nessa vizinhança, entendeu? E no cumprimento de contrato, às vezes. Então, a vistoria, ela está aí, ela abrange várias áreas da engenharia. Pode passar. O que a gente diz que é a importância da inspeção? A inspeção vem, na verdade, atestar a saúde do condomínio de vocês, ou da edificação. A gente entra no dia a dia em prédios e a gente observa o seguinte: às vezes o síndico ele fica com a corda no pescoço, se ele atende os moradores ou atende em si o condomínio. No que sentido eu falo isso? A gente sabe que qualquer vistoria, qualquer manutenção gera custo. E às vezes esses custos não querem ser, os condôminos não querem gerar esse custo. E sim, às vezes eles querem pintar, trocar um móvel, trocar algum objeto, melhorar a aparência do prédio, mas na verdade esquece da parte de segurança do prédio. Nós temos hoje em Belém muitas edificações antigas que têm problemas hoje, tanto na parte de segurança contra incêndio, na parte de adaptação à mobilidade. Tudo isso influencia na vistoria. A vistoria, no geral, quando a gente faz, a gente olha a estrutura como um todo, como um complexo todo, não especificamente. A gente atende, é como se fosse, a gente busca tentar sanar quase todos os problemas na vistoria, porque a gente trata a edificação como se fosse um corpo humano, onde cada sistema hidráulico, elétrico, mecânico fosse parte daquele corpo, como se fosse as veias do nosso corpo. A gente tenta procurar o médico quando a gente está doente? Não. Às vezes a gente procura o médico para fazer um check-up dessa forma. Hoje a edificação ela precisa de um check-up. A gente precisa atender e descobrir os sintomas, os sinais que ela está dando para a gente tentar corrigir aquele problema. E a gente hoje esbarra muito nos moradores, porque o síndico às vezes ele sente esse conflito em termos de custo para executar o seu serviço. Quando a gente atesta individualmente o grau de risco da edificação, o grau de risco individual de cada sistema
como também num todo geral. Tá? Pode passar. A inspeção predial é um procedimento que vai elaborar e ajuda a fazer um plano de manutenção da edificação de vocês. Tá? Ela tem várias formas de ajudar um prédio, se a gente for analisar um condomínio de uma forma geral. Ela passa a valorizar o seu imóvel. Algumas seguradoras fora do estado, que aqui eu vou falar até disso, elas vamos supor, vai dar um prêmio para alguns condomínios que têm a inspeção predial em dia. Infelizmente, no estado do Pará, nós não temos inspeção predial. Eu já dei entrada no processo junto à Câmara dos Vereadores, deputados, eu e alguns colegas, para tentar fazer que se implantasse um projeto de lei de inspeção predial, como existe em alguns estados, Fortaleza, Rio, São Paulo, e aqui em Belém não tem. A inspeção predial, na verdade, ela não é uma lei federal. A inspeção predial ela é uma lei, não existe lei em Belém de inspeção. Existe hoje no Congresso Federal um projeto de lei que querem fazer que a inspeção predial seja uma lei nacional. Hoje, cada estado produz a sua lei. Belém não tem a lei de inspeção. Alguns estados, como Fortaleza, Recife, Teresina, têm a lei de inspeção, como também tem a lei de inspeção de marquises, que nós não temos. O que ela ajuda em si para o condomínio? Algumas seguradoras, elas dão desconto até na apólice, por você ter a manutenção controlada em dia dessa inspeção. A inspeção, na verdade, ela vai ajudar ao condomínio no geral a formatar um padrão de execução de reformas, um padrão de como se deve ser elaborada essa reforma, como se fosse um plano de manutenção, criterizando o que é mais importante e o que é menos importante no linguajar bem popular. Tipo, existem prédios hoje que têm problema na sua estrutura de subsolo, onde tem garagem com gás carbônico, problemas de corrosão, ou problemas de fissuras, que às vezes acham que é uma fissurinha, mas na verdade são problemas já de corrosão em estado avançado, que torna uma expansão do concreto e começa a expulsar o concreto do seu local. Então começa a aparecer aquelas fissurazinhas. Então a gente entra em prédios e observa que existe isso. É perigoso em determinado ponto, sim, mas existe uma situação de custo de manutenção hoje para um futuro problema amanhã. A gente vai ver isso aqui na frente. Pode passar. Já falei aqui do grau de risco, voltou, acho. Pode passar para frente mais um. Tá. As inspeções, as edificações, todas as edificações são passíveis de inspeção, tanto escola, clube, igrejas, sindicatos, tudo é passível de inspeção. O nosso amigo Pedro falou no negócio da rota de fuga. A gente observa que quando a gente entra no prédio, nós mais da área técnica, a primeira coisa que a gente olha é olhar para cima, para as paredes e rota de fuga. A gente observa que isso ocorre em diversos edifícios de Belém. Como também na parte de prédios antigos, hoje já tem projetos em Belém que os projetos são aprovados com as escadas, com sistema de pressurização, que impede, mas no dia a dia, olhando, a gente observa que existem muitas falhas no sistema, tanto de segurança de incêndio, por não usarem materiais adequados, como materiais entumescentes, que são anti-chamas, entendeu? Portas corta-fogo que não vedam,
Então, isso a gente observa no dia a dia e quando faz uma inspeção. Pode passar. Eu trouxe alguns exemplos do que uma inspeção pode ajudar vocês. Aí é um exemplo de um prédio que está tendo desplacamento, certo? Com queda de material. A inspeção, ela vem mostrar para você o que a gente faz numa inspeção. A gente detecta o problema e orienta o síndico a se a melhor solução seria a recuperação individual, pontual ou não. Às vezes o cara vende para vocês, o empreiteiro, ele vende, que ele vem e recupera para você e a gente tem os problemas. Mas é como se a gente estivesse tratando em si a doença num ponto e não a causa da doença. Às vezes, uma estrutura dessa não compensa nem você mexer, nem você recuperar. Recompensa você tirar tudo e refazer de novo ou pintar. Porque senão você só fica gastando e não atinge a causa do problema, e sim a consequência do problema. Pode passar. Existem prédios aqui em Belém que têm menos de 5 anos e apresentam esse tipo de patologia, de manifestação patológica. Saindo um pouco do foco da inspeção, poucas construtoras, ou várias, sabem disso, que o período de garantia são 5 anos perante a norma. Mas quando você descobre um problema desse, sendo um vício oculto, essa garantia passa a ser 10 anos, e às vezes 20. Então, muitos condomínios desconhecem por não ter orientações nessa parte. E a inspeção que a gente fala, que ela vai ajudar um profissional bem habilitado a orientar vocês num problema desse. De 2013 para cá, é obrigatório as empresas apresentarem um projeto que contenha as juntas de dilatação. Tem prédios que são entregues que não tem. Então, quando a gente faz uma inspeção, a gente orienta o condomínio nesse sentido. Diz, olha, está fora da norma, está dentro da norma, e tenta descobrir qual é a causa do problema, não a doença em si. Porque desplacamento, qualquer um vai chegar, doutor, está desplacando. Mas por que desplacou? Porque usaram material indevido, usaram de que forma o material, qual o tempo que ficou exposto isso aí, quebrou os cordões ou não. Então, tem várias metodologias e ensaios que podem ser feitos que o ônus da prova inverte. A gente consegue mostrar que o problema é na execução, não na manutenção. Porque o que acontece hoje, a maioria diz, falta de manutenção. O condomínio não deu manutenção. O condomínio errou por não fazer isso. Só que as empresas desconhecem também que existe um manual que tem que ser entregue no período de apresentação de quando você recebe condomínio. Eu estou falando em condomínios novos, a partir de 2013 para cá. Tem condomínios antigos que não têm isso, mas a gente vai tocar no assunto que alguns do condomínio não têm, que desconhecem, e eles devem apresentar para vocês a forma que tem que ser feita a manutenção. Não é só dizer, você tem que lavar cada ano. Ele tem que dizer que material você vai usar, que pressão você vai adotar e de que forma você tem que fazer. Entende-se que nós somos leigos no assunto. Quem é o expertise são eles. Da mesma forma que o médico passa a bula de receita, você tem que tomar a cada 8 horas, quantas gramas, da mesma forma, os condomínios têm que receber isso, a forma que vai ser executada. E a inspeção, ela vem ajudar vocês nesse sentido, porque ela não olha só a parte civil da coisa, a parte do dia a dia, mas sim a documentação que vocês receberam, a documentação que foi passada a vocês. Então a gente analisa isso. Eu não frisei, mas eu vou até frisar,
A inspeção predial tem que ser feita por um profissional habilitado, com registro no CREA ou no CAL, que seria um arquiteto ou um engenheiro. E ela também, a inspeção predial é executada por diversas mãos. O que quer dizer isso? Ela pode ser uma inspeção multidisciplinar. Por exemplo, eu sou engenheiro civil, eu não entendo nada de elevador, mas eu sei o que tem que ter no fosso de elevador, material, o que tem que estar escrito, o que tem... Eu sei, mas a parte operacional é o engenheiro mecânico. Então, normalmente, as inspeções, quando chegar alguém dizendo, vou fazer inspeção no seu prédio, eu vou falar do elevador, vou falar da parte elétrica, do aterramento, o engenheiro civil, ele é apto a fazer geral, mas não minuciosamente. Então, sempre vai ter acompanhado ou o engenheiro elétrico, ou o engenheiro mecânico, no qual vai auxiliar o engenheiro civil ou arquiteto as inspeções do prédio. Tá? Pode passar. Esse é um exemplo, continua sendo da mesma situação, pode passar. Aqui só é para destacar que, por exemplo, vocês observam uma mancha brancazinha aqui, ó. A maioria do prédio de Belém tem essa mancha branca no revestimento. Essa mancha branca se chama eflorescência. Quando você vê que tem uma mancha branca no seu revestimento, é sinal que está passando água por trás dele. E se está passando água por trás dele, corre o risco dele desplacar. Por que eu falo isso? Porque os síndicos, eles são responsáveis civil e criminalmente. Se uma plaquinha dessa cair na cabeça de uma criança ou de um carro, sai preso. Infelizmente, é assim que funciona no país. O síndico sai preso. Agora, é culpa dele? Não, às vezes é falta de desconhecimento, porque o síndico ele não é um cara técnico. Ele não é, às vezes é um advogado, às vezes é um médico, às vezes é um professor, um escritor. Ele não tem a capacidade técnica de detectar. Então, qual é a nossa função como técnico? Orientar o condomínio, orientar os síndicos. Hoje, eu presto muito serviço para alguns condomínios aqui em Belém na parte de orientação técnica, não só na parte de inspeção, mas na parte de orientar, de que forma ele deve contratar, quem ele está contratando e como é que está sendo feito, executado o serviço. Saindo um pouco da inspeção, a gente observa que alguns síndicos, se me ligam, seu João, eu adiantei a medição do cara, eu paguei uma parte e eu não sei se ele fez, aí eu vou lá olhar, doutora, ele não fez, ou pagou, mas por quê? Porque essa parte mais técnica, às vezes, não é orientado, e às vezes há uma confiança, uma relação de confiança entre o síndico e o seu fornecedor. Então, essa relação de confiança, às vezes, por algum motivo, pode acarretar no prejuízo para vocês, e vocês são cobrados disso numa assembleia. Pode passar. Aqui é outra situação de descolamento de cerâmica. Pode passar. Volta aqui rapidinho nessa aqui. Observe nessa situação que onde deveria ter uma junta de dilatação, não tem. E isso contribui para o desplacamento ou empurrar a cerâmica para o lado de fora, vamos dizer, no popular. Pode passar. Alguns prédios em Belém têm esse pequeno sintomazinho que é oxidação da ferragem. Numa inspeção, quando eu vejo isso, eu tento orientar de uma seguinte forma, que deve ser feita a recuperação por uma empresa capacitada, porque às vezes a gente tem a mania de contratar o famoso Zé da Colher. Ele chega, doutora, resolve para a senhora. Quando a senhora sai, quando volta, está resolvido. Imagina você ter um problema em edpad. Você pega o esparadrapo, ou um band-aid, cobre. Ficou bom. Só que você não tratou a causa do problema. Ou não tratou a possibilidade desse problema expandir. E isso ocorre. A corrosão hoje,
na maioria dos prédios, é como se fosse um câncer. Ela começa assim, ela se prolonga, vai se prolongando e a gente não vê. Quando a gente começa a perceber, o que acontece? O custo de manutenção é muito mais alto. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês um gráfico que vocês vão ver. Pode passar. Por incrível que pareça, todo o Pedro vai achar graça de uma situação dessa. Isso é um caso real e acontece de ter. Por incrível que pareça, a gente acha assim, será que o cara fez de propósito? Acontece. Eu recebo prédios, às vezes, não com esse tipo de acontecimento, mas às vezes eu chego no prédio e oriento para o síndico, olha, o cara está fazendo serviço, está fazendo dessa forma errada. Então, isso acontece. Tá? Na situação da caixa de incêndio, às vezes, eles colocam a caixa num lugar bonito, lindo, maravilhoso, só que ele colocou a vaga de estacionamento do nosso amigo aqui, bem na frente. Aí o nosso amigo viaja para os Estados Unidos, o carro dele fica lá. Na hora que eu preciso puxar a mangueira, o carro está lá na frente. Porta, saída de emergência, às vezes o prédio vai lá, e prédios novos, sendo de receber. Essa função de receber é ter essa visão crítica. Tem construtora que já me odeia, quando ela sabe que sou eu que vou entrar, ela já fica nervosa. Tem uma aqui em Belém que não pode ver o meu nome, que ela fica. Que ela diz, pô, mas só é o João que vem fiscalizar meus prédios. Mas acontece muito isso. Porque quando vai abrir a garagem, vai abrir a porta de corta-fogo, tem um carro bem na porta. Eles botam a garagem bem na porta da saída de emergência. Ou então na saída do hidrante. Essa é uma manifestação que é um corrimão. Aqui é porque a foto está ao contrário. Aí é uma escada com corrimão embutido. Lembrando que as pessoas que têm acesso, elas precisam tocar no corrimão. Hoje, nem o corpo de bombeiro, eu acho que já não permite mais esse tipo de pintura que machuque a mão. Mas teve um bocado de prédio que foi entregue também, que o cara fazia textura. E as texturas no hall de escada, o cara vinha lá e machucava a mão. Ou imagina num sinistro de incêndio, 20 pessoas de cada andar, como o nosso colega falou, vai somando 20 com 20, com 20, com 20, quando está lá no final tem mais de 100, 200, passando na escada, vai todo mundo se ralar, se cortar, e assim acontece. Então, essa visão, a inspeção, ela tende a ajudar nesse sentido. Eu faço muita inspeção de recebimento de condomínio. O que é isso? O condomínio vai ser inaugurado no prédio, o síndico me chama, e quem recebe as chaves do condomínio sou eu, o síndico. O que eu faço? Eu vou inspecionar tudo que a construtora está entregando. Eu começo lá no último andar até o subsolo, se existir, vendo todos os problemas de saída de emergência, porta corta-fogo, testando uma por uma, entendeu? Às vezes, quando o bombeiro chega, eu já fiz todos esses testes todos e já vou detectando no relatório que é entregue ao síndico. Esse relatório, o síndico vai com a construtora e pede para ser corrigido. E só dá o recebimento definitivo do condomínio depois de todas as correções que terem sido feitas. Hoje a inspeção ela entra nesse sentido, inclusive na parte de acessibilidade. A gente tem uma lei de acessibilidade, que era um projeto, era uma norma, que hoje é uma lei. Ela vem ajudar no sentido que todas as pessoas têm que ter acesso às partes do condomínio, de piscina, tudo. Então, a gente observa muito que na área de piscina não há, ou na área condominial, não há a acessibilidade correta. Uma das piores coisas que eu recebo, que eu vejo quando eu recebo o prédio, e não serve só para prédios novos, mas como prédios antigos, a área de playground. Existe uma norma que fala como é que os brinquedos devem se comportar. E pouquíssimas pessoas observam isso, pouquíssimas pessoas ficam atentas a isso. Crianças são lindas e maravilhosas,
aos olhos dos pais. Quando eles viram de costas, o moleque vira o Zezeu. Então, existe norma que a norma fala o seguinte: espaçamento de guarda-corpo, criança mete a cabeça e fica engatada, tudo tem uma norma. Às vezes o cara no condomínio, ou no condomínio antigo ou novo, tem um brinquedo do lado do outro. Existe um afastamento correto para se ter. Às vezes o cara bota... no meu condomínio tem um parquezinho que o moleque sobe aqui dessa altura, só que infelizmente o piso é de concreto, com grama artificial, e não tem o que se chama de absorvidor de impacto. Imagine uma criança de 2 anos caindo numa altura de 1 metro de cabeça no chão. Ou ela vai ficar paraplégica, ou morre, ou vai ter uma coisa. Então, essas situações, a inspeção ela vem ajudar o condomínio nesse sentido, orientar o síndico, porque às vezes você tem o problema, você não consegue enxergar o problema, mas ele existe. Então, essa é a função da inspeção. A inspeção não atinge só a parte de concreto, ela não atinge só a parte de piso, ela vê a estrutura no geral, a parte de aterramento, a parte de segurança, a parte de... Então, tudo isso envolve a inspeção, certo? Pode passar assim. Aqui é um prédio que caiu, o edifício Versalhes, eu acho que é de Recife. Ele teve uma pequena demolição aí que estavam fazendo, aí o cara resolveu cortar o pilar sem orientação. Eles estão ali deitadinhos, os dois, mortos. Como aconteceu em Fortaleza, infelizmente tinha 2 colegas engenheiros lá, mas como é que eu posso dizer? Negligenciaram. Obrigado. Isso, é difícil enrolar a língua. Na situação do risco iminente, achando que não poderia acontecer. Aí a estrutura estava avisando, estava caindo um pedacinho de reboco aqui, reboco ali, e por falta ou de experiência ou por falta de técnica, não observaram que poderia acontecer o sinistro. Se eu contar para vocês que tem prédios aqui em Belém, que eu já entrei, que é a mesma situação do que caiu em Fortaleza, vocês vão dizer é mentira. E eu faço de vez em quando uma denúncia para o Corpo de Bombeiro. De vez em quando eu faço uma denúncia por escrito e protocolo, porque eu não posso ser negligente. O cara me chamou, seu João, está acontecendo isso, 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 e eu vou lá, eu digo para o cara, vai cair esse negócio. Você está brincando? Não, mas o pessoal não quer gastar. Vai cair. Aí eu vou lá na Defesa Civil protocolo. Por quê? Senão amanhã eu vou dizer, caiu o prédio. Não, passou um engenheiro aqui, ele falou que estava tudo bacana. Ele veio aqui, disse que estava lindo, maravilhoso, e foi embora. Na verdade, a gente fala, e não vai dizer que eu falei que estava ruim. Então, eu protocolo, às vezes, algumas cartas, algumas situações, porque a gente vê que é risco eminente. Tem prédios aqui de Pelotis, que é um prédio que está prestes a cair. Não caiu porque Deus está segurando. Às vezes eu falo para colegas assim, Belém está para sofrer um colapso, Belém está para cair um prédio, e vai cair. Às vezes a pessoa diz, pô, esse cara é doido, está falando um negócio desse. Eu digo que vai cair pela questão de andar em vários edifícios e ver situações e ver como são tratadas as nossas edificações. Elas são tratadas com um pouco de desprezo, tipo assim, por desconhecimento ou até por não ter condições de fazer. Mas existem prédios aqui também, pode crer, que está com problemas seríssimos de estrutura e às vezes o síndico fica agoniado, me chama e eu indico alguns colegas que trabalham com essa área da parte de restauração, de coisa que eu não faço. Quando eu faço a inspeção, eu não executo o serviço, até para ser ético, para não chegar e dizer, precisa fazer isso, eu vou fazer. Mas existem prédios com problemas sérios em Belém de manutenção. Não é porque é mal calculado, é porque nós não damos manutenção.
como disse o nosso colega Pedro, a gente recebe o alvará, recebe toda a documentação e diga assim, eu já estou com a documentação em mão, não preciso fazer manutenção, não preciso cuidar da estrutura. E isso ocorre diariamente em Belém. Com essa preocupação, eu dei entrada na Câmara dos Vereadores uma proposta de inspeção para cá, para Belém. Só que até agora, por medo ou de acarretar custo, e prefeito normalmente diz assim, não me gera nada que eu possa gerar custo que ninguém vai gostar, eu não vou ser eleito mais. Acontece isso. Nessa nova gestão, 2 amigos meus deram entrada no processo, tem um vereador e um deputado que está empenhado em fazer que saia a inspeção, que para garantir, e vai passar, e se ela passar a ter, os condomínios têm que se preparar, porque normalmente vai ficar bem próximo do que é no dia a dia fora. Prédios com mais de 50 anos, a cada 2 anos fazer inspeção, prédio de 20 a 30 a cada 3 anos, prédios com 5 a 10 anos a cada 4 ou 5 anos. Isso aí vai depender da aprovação e da mexida que derem lá no sistema, mas é necessário ter. Infelizmente, a gente não trabalha, a gente observa obras públicas abandonadas, que ninguém cuida de manutenção. Quando eu falo em condomínio, não é só condomínio, não. Vamos falar de obra pública, a gente vê viadutos aqui em Belém com problemas sérios de corrosão. A Ponte Noteiro, ela caiu também por falta de manutenção. Quando fala falta de manutenção, é que ninguém criou um dispositivo de Dolphin, que é para impedir que as embarcações batam. Infelizmente, a gente deixou cair 2 pontes para trás, foi da alça viária de coisa. Não aprendemos com os erros, e está aí, a ponte do Noteiro caiu, a população está sofrendo, inclusive eu, que futuramente estarei no Noteiro, mas tudo é falta de manutenção. Tudo é uma falta de manutenção. Vou passar. Aqui é um prédio só mostrando a visão geral dele. Pode passar. Aqui é outra coisa de espracamento. Rapidamente, observem aqui, que você vê a coisa lisinha aqui, ó. Eu acho que o cara só passou a argamassa aí, como na parede. Isso é um problema muito sério, que é de execução. Então, condomínios novos, que ainda tem garantia, eles podem solicitar uma inspeção e detectar se houve uma falta, uma má execução ou não. Porque quando acontece esse problema, a primeira coisa que a construtora diz, não, é a manutenção que vocês não deram. Vocês não trocaram o rejunte, vocês mandaram lavar o prédio, vocês trocaram... E a gente faz um teste de arrancamento, que é para dar 0,2 MPa no revestimento, 0,3 MPa, que é 300 kg por centímetro quadrado, que é um homem se pendurando numa partilha dessa de 10 por 10, e ela não cair, o cara bota o dedo, puxa, ela cai. Essa é a função. Pode passar. Aí é um prédio também cheio de mapeamento. Aqui mesmo a gente encontra direto isso. Direto. Se olhar para cima, quando você estiver passeando, pode olhar para cima, é prédio azul, vermelho, verde, bege, tudo troca de partilha. Pode passar. Mesma coisa. Pode passar. Quando fala em manutenção, a gente fala, como eu falei, não é só em edifícios, é residência, muro, vegetação constante no pé do muro, o muro caiu por causa de chuva. Está passando. Problema de manutenção por causa de chuva. E são manifestações que ocorrem no dia a dia. Se a gente andar com um pouco mais de visão geral, a gente vai ver que a inspeção ela está no dia a dia nosso. Como eu falei lá atrás, quando a gente é mais técnico, por exemplo, eu tenho mania, até minha esposa reclama, ela deve estar me assistindo, que quando eu entro no lugar, eu entro assim, ó, olhando tudinho. Quando eu passei por ali, eu já vi todos os problemas que tem aqui dentro do auditório, problemas que tem de fissura no forro, coisas que tudo isso aí a gente observa.
é o vício, é o olhar técnico, é o vício da coisa de olhar. E a gente sabe o que é perigo e o que não é perigo. Entendeu? Pode ir passando. Teve um prédio até que o corpo de bombeiro foi chamado, eu fui chamado para fazer uma inspeção, aí o corpo de bombeiro estava comigo. Aí o cara do bombeiro parece que ficou meio aborrecido, que era meio-dia, ele queria almoçar e se aborreceu e veio brigar comigo, porque eu estava sem os meus equipamentos. Aí eu disse, pô, vocês estão reclamando de mim? Olha aqui o prédio de vocês. Isso aqui são relógios. Em alguns prédios, isso aqui está tudo aberto, na área de garagem, isso tem que ser cercado. Então, para quem tem prédio antigo, essa área aí de relógio tem que estar cercada. Isso é um barramento. Qualquer criança pode chegar aí e pegar. Como eu falei, criança do lado do pai, quando ele se afasta, é perigoso. Pode passar. Na verdade, era esse relógio aqui, ó, caído. A gente, quando faz a inspeção, a gente é crítico no geral. Detalhes desses, o cara vai ver uma foto, mas o senhor bateu foto disso? Estou batendo foto disso. Porque isso é uma falta de manutenção e o risco eminente de um curto, alguma coisa. Aí o cara diz assim, pô, mas eu não tenho acesso aí. Mas pode botar fé que a CELPA faz isso. A própria concessionária de energia sai e deixa assim. Isso é geral. Pode passar. Isso aqui é uma recuperação de um recalque feita pelo nosso amigo Zé da Colher, que o síndico chamou e disse assim, vamos fazer uma recuperação. Ele fez a recuperação. Só que o problema não é aqui. Se vocês observarem no entorno, o prédio todo está afundando. Isso aqui é um recalque. E o cara corrigiu ali. Para quem é leigo, chega, bacana, ele corrigiu. Mas o problema não é esse. O problema é o que causou esse problema. Então, quando eu falo que, às vezes, a gente precisa do operário, precisa. Mas a gente precisa de um médico. A gente não vai com o enfermeiro, a gente vai, às vezes, com o médico. E, às vezes, nem o médico sabe o que a gente tem. Fica mandando para o especialista. Então, a engenharia, a inspeção predial, a engenharia diagnóstica é um ramo da engenharia que, vamos dizer assim, nós somos os clínicos geral, tem um clínico geral e nós somos os especialistas. Mas a gente não sabe tudo. Eu, por exemplo, não sei tudo. Todo dia eu aprendo, todo dia. Mas a gente consulta colegas especialistas que podem ajudar a gente a desvendar alguns mistérios. Então, a inspeção, ela vem ajudar nesse sentido aí, no geral. E não custa nada, às vezes, ser acionado, porque um simples telefonema, às vezes o síndico me manda foto, seu João, está acontecendo isso. Não te preocupa com isso. Isso resolve dessa forma. Ou oriento como é que isso é feito. Mas sempre consultar um profissional. Pode passar. Como que eu falei, quem pode fazer inspeção predial? Arquiteto, engenheiro registrado no CAU ou CREA. Quando eu digo profissionais habilitados, são profissionais que estão com o conselho em dia. Tá? Eu faço parte, eu sou engenheiro civil, eu faço parte da inspetoria do CREA de Ananindeua, eu sou vice-inspetor do CREA. A nossa função do CREA é resguardar vocês, na verdade, não é o profissional engenheiro, e sim a gente fiscalizar o que está sendo executado, de que forma está sendo executado para a sociedade. Então, o CREA tem essa função. O CREA, qualquer denúncia que vocês precisem fazer, ou qualquer dúvida que vocês tenham, o CREA pode orientar vocês nesse sentido, certo? Hoje nós temos o IAPEP, que é o Instituto de Perícias de Engenharia do Estado do Pará, que eu também faço parte, e também temos o IBAP agora em Belém, que é o IBAP do Pará, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias. São institutos que ajudam a orientar vocês no profissional, nas pessoas que podem atuar no dia a dia, tá? Mas qualquer engenheiro, hoje, pela resolução,
Qualquer engenheiro, ele tem a função de executar, ele pode executar uma perícia, ele pode executar uma inspeção. Agora, por exemplo, é claro que quanto mais especificidades ele tiver, mais curso, mais técnico ele vai sendo. Eu tenho 7 pós-graduações na área de inspeção, inclusive na engenharia diagnóstica, que em Belém não tinha. Nós trouxemos aqui o curso, junto com o pessoal do INBEC. A gente montou uma turma aqui, porque, só para vocês terem uma ideia, Fortaleza tinha a 14ª turma de engenharia diagnóstica. São Luís, que aqui do lado tinha a 7ª turma, e Belém não tinha nenhuma. A gente conseguiu trazer para cá e montar a turma que teve a primeira turma de engenharia diagnóstica, em qual eu participei, me formei por ela. A ideia da inspeção predial, depois que ela estiver implantada como lei, quem deve fiscalizar é a Prefeitura Municipal de Belém. Existe uma lei hoje da Prefeitura, eu não tenho de cabeça, não sei se é a 16.666 ou 19.666, um negócio assim, que ela fala de inspeção, mas ela diz que a Prefeitura fará inspeção em órgãos públicos ou não. Está gravando, né? A Prefeitura não dá conta nem de manter o que ela tem hoje, nem de tomar conta das obras irregulares que tem em Belém. O que tem de obra irregular em Belém, ela não dá conta. Então, imagina fazer inspeção. Não dá conta. Ela vai ter que ter muitos profissionais, é muita coisa. Hoje, se a inspeção for como lei, eu acho que não vai ter tanto engenheiro aí, vai ter que achar engenheiro para fazer inspeção, porque é muita coisa. É muita inspeção, tem muito prédio em Belém. Vai passando. Eu acho que eu vou ser processado, porque eu falei essa coisa da Prefeitura. Aí pergunta, quem é que vai custear uma inspeção? Seria o próprio condomínio. Aí o cara pergunta para você, João, quanto é que custa hoje uma inspeção? A inspeção, ela vai variar na especificação do tipo de edificação, quantos imóveis vai ter, o tempo que vai ser gasto, certo? E o que vai ser analisado. Então, isso varia, isso não é uma receita de bolo simples. Entendeu? Que o cara diz, vai custar R$1. Não é, isso muda, entendeu? E eu tento ser sincero para todos os meus clientes. Não há necessidade, a ver, de fazer uma inspeção em determinadas situações aqui, que o cara recebe propostas absurdas. Tipo, outro dia um síndico me ligou, pensou, João, o senhor tinha que quantificar o seu preço, de quanto é que vai ser a sua inspeção na parte elétrica do meu prédio. Aí eu disse, doutora, primeiramente, a senhora tem 4 torres no seu prédio. Cada torre tem cada torre, apesar de serem iguais, vai demandar um tempo ou não. De repente eu chego numa torre, ela tem um problema sério no aterramento, no para-raio, e na outra está tudo normal. Eu já fiz serviços aqui de inspeção para condomínios que tem síndicos profissionais aqui que já me contrataram. Eles já viu a demanda. A gente entrou, passou mais de 20 dias no prédio dele. 20 dias, numa torre. Aí o cara diz assim, pô, mas todo esse tempo, para ver como é o critério de execução. Eu entro dentro da cisterna, se preciso. Eu entro dentro da caixa d'água, se preciso. Por incrível que pareça, tem prédio aqui também que o pessoal ele impermeabiliza a área de teto da caixa d'água. E é a parte que mais corrói, porque a água elimina gás, oxigênio, aí você cria uma situação adorável para corrosão. Alta temperatura, que fica aqui, gás e umidade. Aí a caixa d'água está ali maravilhosa, a tampa está igual toda enferrujada. Aí você tem um custo grande para a manutenção dessa tampa, que você vai ter que lixar, limpar, impermeabilizar de novo, tudo isso aí. Pode passar. Aqui eu falo da lei de Sinter. O que é isso aqui? Aqui é o tempo proporcional ao custo de manutenção. Quanto mais tempo eu demoro para fazer a minha manutenção,
maior o custo de execução dela. Então, o que quer dizer isso? Que a manutenção do seu prédio, ou a manutenção hoje de um pilarzinho que está com uma corrosão ali, ele pode custar até 125 vezes mais daqui a 2 anos. Então, como eu falei, são pequenas manutenções que têm que ser feitas para tentar corrigir e evitar que o condomínio gaste maior. Ou o condomínio se preparar, de uma certa forma, para receber ou tentar minimizar esses custos. Quando a gente entrega o laudo de inspeção, a gente, como eu falei para você, a gente produz o crítico, o mínimo crítico dele, e o regular. O que a gente vai fazer? Aqui eu vou dar um grau de manutenção, tipo, olha, tu precisa trocar essa cerâmica, mas ela é risco mínimo, eu não preciso mexer nela agora. O senhor precisa mexer no seu pilar lá atrás, que está com uma fissura, que indica que é corrosão, fazer o tratamento. E isso é uma ferramenta que o condomínio pode usar numa assembleia. Porque vai ter cara que vai dizer, não, é só passar uma massa e esquece. Só que isso vai aumentando. Quando o condomínio se atentar, já não é mais um pilar, uma viga, é uma laje, e o custo vai aumentando. Fora a depreciação do imóvel de vocês. O condomínio ele é regido por vários imóveis que tem um custo afetivo, custo familiar e custo financeiro. Quando o prédio está com sua manutenção em dia, pintado, bonito, lindo, maravilhoso, o apartamento valoriza. E às vezes ele acontece inversamente ao contrário. Quando ele não tem manutenção, ele começa a desvalorizar. Tem um condomínio aqui em Belém que me contratou semana passada do reservatório elevado deles. A síndica está fazendo um trabalho como ela falou, João, quando eu recebi o meu aqui, eu tinha um bocado de problema, o meu apartamento valia X. Fiquei aterrorizada. Ataquei, hoje ele dobrou o valor de mercado. Então, isso ajuda vocês a melhorar o valor de mercado do imóvel, como também a segurança do patrimônio de vocês. Porque, às vezes, a gente tem um patrimônio ali que, se cair ou se perder, você perdeu ele, entendeu? Eu estou fazendo um trabalho essa semana, estou concluindo, é um trabalho de espracamento de edifício. O síndico me chamou, ele já tinha as propostas de recuperação, ele perguntou o que eu sugeria e eu estou fazendo um relatório e estou sugerindo a retirada total. Por quê? Os problemas vêm se repetindo e está sendo feitas várias intervenções. Eles só estão gastando dinheiro. É como se diz, enxugando gelo. Eles estão gastando, e eu fui franco com ele, doutor, o senhor quer R$1, tire, porque o senhor vai gastar agora de uma vez só e não vai, porque todo ano o senhor vai ter que mexer. E todo ano fica mapeando, porque tu nunca encontra a mesma cerâmica, o mesmo revestimento. Aí fica uma mais clara, uma mais escura, uma mais clara, uma mais escura, vermelho escuro, vermelho claro, azul escuro, fica assim. Então a gente tem essa forma de orientar. Aqui, quando eu falei da periodicidade da coisa, isso vai depender da lei de inspeção. Nós não temos em Belém lei de inspeção, então a gente não tem como fazer uma periodicidade da coisa. Pode passar. Já falei disso. Pode passar. Aqui, como eu falei, a edificação não precisa passar por inspeções prediais. Aqui o que eu falei, no término da garantia, legais são 5 anos, mas ela pode ser feita uma inspeção antes dos 5, que se chama até, que já foi contra a inspeção, que o pessoal usa como termo da garantia do imóvel. Porque vai acabar a garantia, aí o síndico me liga, agoniado, João, a gente tem que correr porque eu preciso entrar com isso aqui para cobrar da construtora antes que acabe a garantia. Isso acontece. Entendeu? A inspeção vai ajudar nisso. Mas também quero lembrar aos senhores e senhoras que
que tem empresas que já contratam-me para fazer a inspeção de execução de manutenção, para ver se vocês, síndicos ou condomínios, estão fazendo as manutenções conforme o caderno de especificação que está escrito lá. Mas eu volto a frisar, muitas vezes o que está escrito não está escrito da forma correta. E algumas construtoras me chamam para coordenar a execução desse caderno de garantia, que na verdade não é só dizer faça, mas tem que dizer como fazer, de que forma fazer e quando fazer. Tá? Pode passar? Ah, tá. Aqui eu botei aqui essa lei só para mostrar que, se quiserem depois do slide vai ficar aqui disponível. Essas leis são de outro estado que tem uma lei de posto de inspeção, tá? Pode passar. Aqui só uma coisa, a cada 5 prédios já desabaram no Brasil por falta de manutenção. Esse ano já caíram 5 por falta de manutenção. Isso é detectado em perícias, laudos de corpo de bombeiro, de instituto de engenharia, faculdades, falam sobre isso, tá? Pode passar? Aí é o sistema de desmoronamento, pode passar. Aí o cara falou assim, eu até peguei isso aqui no livro, há 6 anos que vem batendo nessa treca. Tem cara que diz, pô, ajeita, e às vezes vamos deixando para trás para fazer depois e acaba correndo sinistro. Pode passar. Na vida, aqui é uma consideração de um amigo meu, Eduardo Teixeira, que na vida é, até ao mesmo tempo, sua efemeridade e a vida fora de fruto perpetua o tempo dedicando-nos a ela. Ele fala que a gente às vezes deixa para depois o que é para ser feito hoje. Então, cuidado com as edificações de vocês. Lembre-se que são como um corpo humano, tá? Pode passar? Aqui é o meu telefone. Você receber o folderzinho da minha empresa. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Não entendi. Tem ali atrás. Olha, nós temos uma lei que é a parte de ruído, né? Até determinado horário, não sei de cabeça se até o corpo de bombeiro pode me ajudar, é 50 decibéis. A partir daí até 80. E a partir das 11 horas não permite mais, entendeu? Então, na verdade, quem trata disso é a SEMA, né? A SEMA, que é do meio ambiente. Na hora que a senhora detectar, só tem que ligar para eles irem fazer. O crédito interfere nisso, mas ele pode orientar.